O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto é que vos disse enquanto estava convosco, mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos a caminho das solenidades que encerram este tempo litúrgico, solenidade da Ascensão do Senhor, próximo domingo, e Pentecostes, o outro domingo. E essas solenidades são o coroamento deste tempo litúrgico que estamos vivendo. Por isso, nos textos de hoje, nós ouvimos a referência ao Espírito Santo, o Paráclito, que vem a partir também da mediação de Jesus, procede do Pai e do Filho para tocar e beneficiar toda a igreja. E também escutamos, a partir da segunda leitura, a imagem da Jerusalém Celeste, o destino da ascensão, da missão de Jesus e também o destino da nossa caminhada terrestre. Jesus termina a sua caminhada e semana que vem nós escutaremos no Evangelho que aos olhos dos discípulos ele é elevado para o céu. Lá é o destino definitivo da missão de Jesus. E também o elevar o olhar e colocar os olhos no céu é também perceber aonde queremos chegar nós com a nossa caminhada cristã. Na primeira leitura, nós vemos que a comunidade primitiva, pela narração dos Atos dos Apóstolos, não estava isenta de complexidades. Qual era a questão que estava por detrás? Os pagãos deveriam ser submetidos à lei mosaica, portanto à circuncisão, para que depois fossem acolhidos na comunidade cristã, como defendiam os chamados judaizantes, que eram os judeus convertidos ao cristianismo. Eles queriam impor esta obrigação aos pagãos. Primeiro vocês têm que ser judeus como nós, para depois serem cristãos também. Ou bastaria simplesmente professar a fé em Jesus Cristo? A conclusão foi esta, que veio através do discernimento dos apóstolos com o Espírito Santo, segundo o que diz o próprio texto. Basta crer em Jesus Cristo. Ele é o Salvador universal, cujo poder e misericórdia se estende por toda a terra, como nós escutamos pelos lábios de Maria no início do Evangelho de São Lucas. O seu nome é santo e a sua misericórdia se estende de geração em geração. Nós não somos judeus e estamos aqui porque o Senhor nos acolheu pela sua misericórdia. Ou seja, aqui nós vemos esta grandiosíssima revelação do reino que está aberto para todos, que está de portas abertas para acolher aquele que professa o nome de Jesus
e nele encontra também perdão de seus pecados. Esta circuncisão do coração, portanto, uma nova forma de compreender a circuncisão, já havia sido prometida no Antigo Testamento. Os profetas lá já salientavam que não adianta a circuncisão física, era necessário circundar o coração, ou seja, purificar o coração para acolher o Senhor. Chegou, inaugurou-se um novo tempo, já previsto pelos profetas, a partir da presença de Jesus Cristo no meio de nós. Esta diversidade cultural e teológica que está presente desde o início da igreja, subsiste ainda hoje. Não somos iguais, somos muito diferentes uns dos outros. Mas há um elemento unificador, capaz de relativizar todas as diferenças, como vemos lá e como permanece aqui, dentre as nossas diferenças subsistentes. E qual é este elemento unificador? A pessoa de Jesus Cristo, no qual todos nós depositamos a fé. Por isso, já nos ensina o Concílio Vaticano II no documento sobre a igreja chamado Lumen Gentium, ou seja, luz dos povos. A igreja deve ser a luz dos povos. E o que vai dizer esse documento sobre esta diversidade que está na igreja e esta unidade que vem da fé em Jesus? O caráter da universalidade que distingue o povo de Deus é um dom do Senhor. As diferenças que existem na igreja são um dom do Senhor. Ele enriquece a igreja com as diferenças que a ornam. Por ele, Jesus, a igreja católica tende eficaz e constantemente à recapitulação total da humanidade, com todos os seus bens, sob a cabeça Cristo na unidade do Espírito. Ou seja, nós temos muitas cabeças que envolvem a igreja. E cada cabeça, conforme já diz o adágio, cada cabeça uma sentença. Mas, no entanto, nós temos uma cabeça principal. E é ele que deve reger a igreja, que é a cabeça de Cristo. Cristo é que deve reger a igreja. A sua palavra é que deve conduzir a igreja. E, portanto, todos nós, nas nossas diferenças, nos unimos por este elemento comum, é Cristo e a sua palavra. E por isso que no Evangelho ele diz: quem me ama, guardará a minha palavra. Na igreja nós não estamos para fazer o que bem entendemos, desde o Papa até aquela pessoa que está trabalhando no mais anonimato, na mais condição anônima de seguimento de Jesus. Ninguém está autorizado a agir de acordo com o próprio pensamento, em detrimento da palavra de Deus. Por isso que logo que o Papa Leão foi ordenado, foi eleito, a mídia começa aquelas especulações, e um teólogo disse assim: não adianta querer que o Papa diga outra coisa que não está na palavra de Deus. Nós elegemos um Papa e não um Deus. Deus poderia mudar aquilo que está na sua palavra. No entanto, a igreja cabe obedecer. Não fiquem esperando da boca do Papa coisas que estão contrárias à palavra de Deus. Repito, ele é um Papa e não um Deus. A sua função é defender a fé e não alterá-la. E a nossa missão como cristãos também não é querer criar um Cristo que combine com os meus gostos, é segui-lo e ser obediente. Esta dimensão indispensável da eclesialidade que se chama a comunhão, comunhão com o Senhor, comunhão entre nós, insiste em aparecer até o relato de Pentecostes como sinal da presença do Espírito na condução da igreja. Essa vivência da fé e da caridade é movida pela esperança. Nos conduz àquela imagem que está presente na segunda leitura, descrita pelo Apocalipse de São João, a Nova Jerusalém, que é sinal da vitória definitiva do bem sobre o mal. A igreja deve ser como esta nova cidade vista por São João. Como é que São João descreve na segunda leitura esta cidade nova, que é o céu?
E São João quer nos dizer, a igreja deve ser na terra um espelho do céu. É uma cidade perfeita, repleta de luz e de esplendor, protegida por uma alta muralha com sólidos alicerces. Tem o nome das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos, com portas abertas a todas as direções. De que maneira a igreja pode ser este espelho da Nova Jerusalém, da igreja celeste, quando a sua luz esplendorosa é o Cristo? Por isso o Círio Pascal, que nos lembra a luz do Cristo que ilumina a igreja, quando os fortes alicerces e as muralhas que a protegem são a palavra do Senhor. Os nomes das 12 tribos ou dos 12 apóstolos reivindicam esta tradição. É de fato a igreja fundada sob a fé. A fé no único Deus que já vem da herança de Israel e sobre o trabalho ardoroso dos apóstolos que semearam o evangelho. Esta é a nossa igreja. E percebam que vai dizer que não há templo mais na cidade. E nem mesmo precisa da luz do sol ou da lua, porque Deus edifica em cada pessoa um templo. Não é a relativização da importância das nossas igrejas, mas é dizer que se não há um templo edificado no meu coração, se Deus não é a luz que guia a minha vida, que me tira das trevas, da escuridão, do erro, da ignorância, parece que estar aqui não faz sentido. Deus edifica um templo no interior de cada pessoa a partir da participação dele mesmo, que é o templo de Deus. Santo Agostinho, a respeito disso, diz: cantamos aqui na terra o cântico novo por causa do novo céu e da nova terra. Cantemos com os que caminham, não com os que descansam. Canta, mais caminha, canta e caminha, diz Santo Agostinho. Por que Santo Agostinho diz isso? Nós que experimentamos já este novo céu e nova terra, mas que vislumbramos a sua plenitude quando terminarmos a nossa caminhada terrena, precisamos caminhar perseverantes sem desanimar. Porque não raras vezes nós desanimamos, e não raras vezes nós queremos deixar de lado a perseverança. E Santo Agostinho diz: canta, canta, é o hino da vitória, mas caminha, persevera no caminho do Senhor. No Evangelho nos chama a atenção o fato de que a presença do Senhor será constante na igreja por meio do Espírito e da observância da sua palavra. Jesus diz que o Espírito na igreja vai recordar e ensinar tudo. O que significa isso? Significa que o Espírito trará ao nosso coração de modo atualizado o sentido da palavra do Senhor, os desejos e os ensinamentos de Jesus, de modo que para nós a palavra nunca se torna ultrapassada, mas sempre atual. Às vezes, quem lê a palavra de Deus como se fosse uma peça de museu, não está lendo através do Espírito. A leitura no Espírito faz com que esta palavra ilumine o hoje da nossa história, nos responda a questionamentos que permanecem no nosso coração e que Deus pode nos revelar. E por fim, Jesus promete no Evangelho nos dar a sua paz. Paz é a serenidade da mente, a bonança da alma, a comunhão na caridade. Não poderá entrar na herança do Senhor quem não quiser observar o mandamento ou receber a herança da paz. Nem poderá ter concórdia com Cristo quem quiser estar em discórdia entre si na comunidade. O Senhor é muito claro. E nós possamos, portanto, pedir a Ele que nos dê, de fato, esta comunhão entre nós, comunhão com a sua palavra, que nos dê a paz, que vem da segurança de que Ele conduz a nossa história, que nos dê o seu Espírito, que nos revela e ensina o que nós precisamos para seguir adiante. Amém. Amém.